também aqui no Best Studio. É isso. Então, bora lá começar. Aula passada, alunos, bom dia a todos. A gente começou a fazer esse último exercício aqui da nossa apresentação número 3, né? Sobre instalações de bombeamento, finalizando esse exercício de captação, certo? Então, depois de vários e vários exercícios, acho que já deu, só terminar isso aqui e ir para a próxima. A gente falar sobre curvas de bombas, certo? Então, bora lá. Nesse exercício a gente tinha, né, uma instalação que estava bombeando 20 litros por segundo. Ele deu um monte de informações para a gente, né? Ele pediu para a gente determinar a altura manométrica da instalação, não deu o diâmetro, a gente teve que avaliar o diâmetro comercial dele, deu para a gente um monte de características aqui para a gente calcular a eficiência da bomba em si, né? Deu uma maneira da gente avaliar tanto a volumétrica quanto a mecânica quanto a hidráulica. Que mais? E aí na letra C ele estava pedindo basicamente a gente achar essa altura máxima de aspiração para essa bomba, certo? Falando que ela vai operar com a vazão de 10 litros por segundo, né, com o máximo de rendimento. Isso. Então a gente começou, fez a letra A, tiramos os diâmetros lá para sucção e recalque, que dá sempre bastante trabalho, às vezes fica longo, vai ter que calcular 2 Reynolds, 2 fatores de atrito, as perdas de carga a gente acaba separando em duas, que os diâmetros ficam diferentes, essas coisas todas. Letra B já avaliamos as potências e chegamos aqui na letra C. Acho que está quase terminando. Como é que fala? A variação que a gente precisa basicamente dependeria da altura manométrica da, da pressão atmosférica ao nível do reservatório. Certo? Então a gente pegou a do mar menos o termo da altitude, chegou lá numa determinada pressão, e aí, com base nessa pressão, a gente calculou a altura, a altura referente à pressão atmosférica no reservatório de sucção. A gente também já fez o cálculo aqui da pressão de vapor, as perdas, esse 1 metro aqui, só conferir aqui com o enunciado. Deu? Esse metro tinha que vir daqui, ó, dos nossos cálculos. Ele é de Ctrl+C, Ctrl+V de outro exercício. Então, perda distribuída na sucção, tá aqui, Ctrl+C. Depois eu pego a localizada, tá? Perdas. Ser isto mais igual. Agora do recalque. Localizado na sucção. Esta. Agora sim. Aqui. Só para finalizar. É. 0,066 metros. Essa sim agora a nossa perda aqui para a parte de recalque. A dinâmica, a gente pode considerar ela, e agora a gente tem uma pequenininha, né? A gente tem as velocidades mesmo, mas enfim, vamos pegar aqui, ó. Que a perda dinâmica basicamente seria, né, a velocidade do reservatório, que seria o V1, para a gente vai dar zero, né? A gente já cancelou ele uma vez, até porque ele voltou a existir. Então a gente ficaria só com o termo de energia cinética em 2. Essa a gente já tem calculado, então vou colocar ela lá. E claro, vai ser bem pequenininha, né? Sucção, ok. Tem que ser do sucção, tá? Recalcula depois da bomba. Aqui. Todas as perdas de carga estão muito pequenininhas.
Velocidade 1 igual a 0. Isso aí a gente já viu. Agora o NPS-HR. O NPS-HR, ele é as condições para a gente poder calcular ela. Está muito longe. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só nesse pedaço. Pit screen. Só para não ficar subindo, descendo. Mudou por algum motivo bizarro. Mudou o símbolo aqui. Isso aqui só para eu poder avaliar. Só quando ele fica subindo e descendo da hora, né? Deixa eu pular umas casinhas desse mais aí também. Bora. A gente vai precisar, né? Deixa eu pegar as equações já prontas aqui. Captação, exemplo 2, acho que está aqui. E já pega, né, do coeficiente de captação, pega as outras expressões todas que a gente vai precisar e agiliza para a gente poder passar para frente. Tá só aqui mesmo. Aqui. Pega isso. Então, vamos ver. E falou pra gente que a bomba está operando com a vazão e a máxima eficiência dela é para 10 litros por segundo. Acho que nem precisa ficar mudando de coisinha aqui, que basicamente é divide por 1000. Então já vou colocar aqui mesmo. Paf. Já era. Aí a rotação dele são 3.500 RPM. Informações, né? H-man. É o H-man que a gente calculou. Somewhere. 1587 para nossa H-man. 1585 nossa H-man. Peguei o metro junto. Okay. Quantos? 3.500 multiplico por 0,01 elevado a 0,5. A gente divide isso aqui por 15,85 elevado a 3 quartos. Vai ter uma velocidade específica de 44,06. Beleza, e com esse 44,06 a gente vai elevar esse valor a 4. Opa. Pode esquecer o parênteses. 4 dividido por 3. E depois multiplicar por 0,0012. Vai dar 18,67. Vamos colocar 19 aqui. Certo? E com esse 19, a gente multiplica os nossos 15,85. Então vai dar 2,96 metros. Tá cheio das aproximações aí. Beleza. Utilizei a vazão aqui que ele opera com o máximo rendimento, tá? Só precisar disso aqui.
Beleza. Temos tudo que a gente precisava agora. Então, vamos lá. Primeiro aqui, né? A altura. Os 9,25 já está aqui. A pressão 283 já está aqui. As perdas, vamos substituir agora, é o que a gente fez, né? Vem para cá. Depois, a dinâmica. É um dos motivos que dinâmica a gente cancela. Fica muito pequenininha se tiver na velocidade econômica, se estiver utilizando a equação do Frischheim. E aí o último nosso aqui é o MPSHR. Calculado aquela equação para estimar. Aqui eu não gosto. Aqui eu acho que sempre vai dar ruim. 9,25 menos 0,238 menos 0,066 menos 0,025 menos 2,96. Vai dar pra gente 5,96. Então, isso aí. O bom pode ficar 5,96 metros, né, acima do reservatório de sucção. Certo? Exemplo finalizado. Eu vou postar ele aqui para você só para não esquecer, porque é difícil, memória, muita coisa para fazer, muitos relatórios para corrigir, muitas tarefas para avaliar. Aí começo fazendo um trem, esqueço. Mas você consegue, Canvas, isso aí. Salvei. Estação. Não. Mandrals. Estação. Abrir. Adicionar item. Claro, nós vamos substituir. Agora está completo. Ok. Tudo organizadinho. E aí agora a gente começa, né, essa parte aqui de curvas características, gente. Alguma dúvida? Podemos ir direto para elas. Vou fechar aqui. Tchau. Beleza. Então bora lá. No questions here. Vamos aqui. Então, curvas características de associação de bombas. Né? Quando a gente vai fazer um projeto do equipamento, né? Ela basicamente, esse equipamento, ele tem que atender a demanda da vazão, certo? Para a altura manométrica, a instalação vai acabar, vamos dizer assim, impondo sobre a bomba, certo? Não é a bomba que acaba criando a altura manométrica, é a instalação que acaba dizendo, olha, para essa vazão eu preciso de tanta altura manométrica, certo? Porque é a instalação que vai resistir ao escoamento. A bomba basicamente vai estabelecer, né, o movimento do fluido através dela. Então, basicamente, com base, né, no número de rotações, a gente tem para a bomba a demanda de instalação e a eficiência que o rotor vai ter, essa bomba ela vai acabar criando, né, vai acabar atendendo aquela instalação, certo? Depois do projeto ponto, porém,
Se alguém chega lá na instalação, né, mexe numa válvula, acrescenta mais alguma uma derivação para ela, etc., a instalação muda, certo? A pessoa não vai trocar a bomba. Mas tem uma boa notícia. A bomba pode, né, atender essa mesma instalação, né, desde que ninguém faça uma, como é que fala? Uma modificação muito drástica, né, mas provavelmente essa bomba deve continuar atendendo elas com uma variação pequena. Isso porque, basicamente, você vai mudar o ponto de operação. Aí, se você aumenta a altura manométrica, normalmente você vai precisar, vai receber menos vazão da bomba e por aí assim vai. Por aí vai. Certo? E aí o que acontece? Para a gente entender direitinho como que a bomba vai se comportar em função de diferentes instalações, a gente fazer para uma instalação esperada, né? Que a gente consiga colocar ela num ponto de melhor eficiência, uma vazão e altura manométrica de projetos, né? A gente pode, né, pegar e avaliar, né, para uma bomba, né, como que as curvas delas, como que vai ser o comportamento dela. A gente vai ensaiando ela de fora a fora dentro do campo de operação dela, para a gente poder perceber, né, como que ela vai operar. E a gente tem também a possibilidade, matematicamente conhecida alguma das curvas dela, a gente esperar, né, o comportamento, como é que fala? Estimar o comportamento dela por condições ligeiramente distintas, certo? A gente consegue utilizar semelhança mecânica para isso. Então, qual que é a ideia? Conhecida, como é que fala? Determinada uma instalação, normalmente é muito mais barato que a gente compre uma bomba comercial para poder atender aqui na instalação do que efetivamente a gente desenvolver uma nova. Tá? Tem toda uma etapa de projeto, manufatura, ensaio para poder ver como é que aquela bomba vai operar. Se ela, depois de construída, ela efetivamente, né, vai atender a instalação. Então, fala, muito mais fácil de pegar a peça já pronta do que sair fazendo uma bomba nova, tá? Economicamente muito mais barato, certo? Bom, para as bombas do tipo radial, ou seja, que pega o fluido, né, de entrada e acelera ele para fora, né, as partículas saem tangenciais ao eixo de rotação, que vai acontecer que as curvas características normalmente esperadas são essas aqui, ó. A altura manométrica em função da vazão, ela vai decaindo lentamente, certo? A eficiência, ela começa com zero para vazão zero, óbvio, né? Se não tem vazão, não tem eficiência, o motor pode rotacionar o máximo que for, que ele não vai conseguir criar nada se não tiver vazão, certo? E o que vai acontecendo é que, conforme a vazão vai aumentando, e a altura manométrica, né, vai diminuindo lentamente, a gente tem um efeito, né, da vazão aumentando, a altura manométrica diminuindo por esse mesmo aumento da vazão, e a eficiência vai subindo, 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 até que chega um ponto de máximo, depois começa a decair, porque a altura manométrica está caindo, etc. É o esperado. Quanto para potência de acionamento, com maior a vazão que a bomba vai acabar fornecendo, maior vai ser a potência necessária para fazer manter esse escoamento. E para o MPSH requerido pela bomba, o esperado é justamente isso aqui. Ó. Maior for a vazão, maior vai ser a altura dinâmica que a gente vai estar impondo, né, para o escoamento em si. Então, maior também as velocidades no interior como é que fala? Da carcaça da bomba, por assim dizer. E aí o que vai acontecendo é que a velocidade aumentando, a pressão na bomba vai diminuindo, então você tem um aumento do NPSH requerido, certo? E além disso você tem a energia dinâmica também sendo influenciada. Então, esses dois termos vão fazer com que essa a NPSH requerido pela bomba, né, ele suba, ele aumente em função da vazão. Para muitos rotores, tá? Normalmente é uma curva que começa bem reto, um crescimento bem lento, de repente sobe. Tá? Mas basicamente essas aqui são os tipos de curvas características que a gente espera de um rotor, certo? Dependendo da geometria dele, ele pode apresentar alguns outros formatos, principalmente para a curva de altura manométrica por vazão, tá? Que aí, se a curva ela vai ser, vamos dizer assim,
mais estável em questão da altura, que é o que a gente chama de curva tipo flat, né? Que seria curva plana. E aí a gente teria esse efeito aqui de altura manométrica não variar muito em relação à vazão que a gente está tratando, certo? Tem rotores para esse tipo. A gente tem também bombas do tipo Ryzen, que são bastante comuns, tá? A maior parte delas é desse tipo. E o que acontece é que para ela a gente tem alguma variação, né? Variou a vazão, a altura manométrica varia também, certo? E a gente tem esse aqui, Steep, com certeza Steep, né? O Magic E, tem um I depois o I. O Steep, que é um formato mais íngreme, quer dizer que a altura manométrica está variando muito em relação à vazão, tá? Essas aqui são bombas, normalmente são bombas dedicadas para trabalhar em determinadas alturas, tá? Então, a gente tenta alterar o ponto de operação dela, pode variar muito o ponto, né, da questão de vazão e altura. Então, normalmente, para onde a gente tem instalações que são dedicadas, a gente pode trabalhar essas bombas do tipo strip, certo? Mas onde a gente tem instalações onde a vazão pode variar, é interessante, a gente trabalha ou com a flat ou com a rising, certo? Ou ascendente, se vocês preferirem, tá? Basicamente o que eu acabei de dizer, né? Se você tem uma instalação que varia muito, você vai procurar curvas do tipo achatadas, certo? Porque a eficiência, como é que fala? A altura manométrica vai variar pouco e o rendimento vai variar bem pouco dentro da faixa de operação da bomba, certo? Então, mesmo se altere um pouquinho, né, o ponto de operação não vai apresentar um consumo maior ou vai apresentar uma quantidade de vazão menor em função da altura manométrica lá, certo? Agora, para a potência de acionamento para bombas, desse tipo radial que a gente está mostrando, né, ela vai basicamente crescendo com a vazão. Então, para a gente poupar normalmente o motor, principalmente no momento de de ligar e desligar a bomba, a gente justamente faz essas operações, né, com a válvula na saída da bomba fechada, certo? Porque no momento da ativação dela, para uma vazão zero, a potência consumida vai ser a menor possível do acionamento. Então isso quer dizer que o nível de corrente nos enrolamentos do motor vai ser o menor, certo? E normalmente, como o rotor está parado no momento do acionamento da bomba, na hora que você liga ela, nessa aceleração angular que ele vai ter, vai existir um atraso entre as curvas de tensão e corrente, o que faz com que apareça um pico de corrente sobre os enrolamentos do motor, certo? Então, até ele chegar na velocidade vamos dizer assim, na velocidade na rotação de operação da bomba mesmo, né, você tem um pico de corrente que pode literalmente queimar o motor, certo? Ao acionar ele, queimar o motor de uma vez só, justamente em função do pico de corrente, certo? Mesmo que a gente faça um dimensionamento lá com segurança, seguindo a norma direitinho, pode ocorrer, certo? Principalmente com motores mais velhos, certo? Porque muito tempo de operação, você vai ter os enrolamentos, né, que são separados por um verniz, né? O verniz vai acabar, em função de temperatura, de muito tempo de operação, né, ele vai acabar afinando em alguma posição. Aí você pode ter algum momento em que ocorre um pequeno curtozinho aí queima, tá? Para evitar esse tipo de coisa, a gente normalmente opera com ela, a abertura com ela fechada, e se a gente tiver algum tipo de circuito eletrônico, por exemplo, o inversor de frequência, ao invés de funcionar, né, na condição, né, liga e desliga, ela pode ir aumentando gradualmente, né, a velocidade de rotação da bomba. Então, para justamente evitar esse pico de corrente, certo? Que aí faz um acionamento que a gente fala em cleave, ou em rampa. Certo? No caso das bombas axiais, é justamente o oposto, tá? Bombas axiais, para potência de acionamento, a gente basicamente tem para a vazão zero, né, o maior valor de potência requerida para ela. Então, para esse tipo de bomba aqui, o que a gente faz, acaba acionando ela com, como é que fala? Com
a válvula de recalque, né, totalmente aberto, para que na hora que ela começar a recalcar, a gente, né, saia logo dessa região e venha para cá, certo? Lembrando que para esse tipo de bomba aqui, ó, um acionamento do tipo com inversor de frequência em rampa, né, melhor ainda. Que querendo ou não, né, no momento que for acionar, a vazão ainda é zero, certo? Mas milissegundos depois, com o rotor já girando, a gente sai dessa condição e já vai caindo em questão de potência. Então, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, dependendo do projeto, tá, da bomba que a gente estiver trabalhando, pode acontecer que a curva dela acabe ficando nesse formato aqui, ó, tipo dropping, né? Que ela sobe, depois vai caindo, ou do tipo instável. Essas curvas de operação normalmente acontecem, né, quando a gente tem bombas cujas palhetas, na saída delas, ela tem um ângulo chamado beta 2, que esse ângulo ele vai ser maior que 90, certo? Ou seja, a palheta, em vez dela estar voltada para trás, na saída do escoamento, vou fazer um desenho rapidinho aqui, só para a gente ver isso, aproveitando. Hum, No, I don't want to save. Então, só para relembrar, tem tempo que a gente não desenha nada. Então, rotor. Trazer. Círculo. Tão lindos. Ah, Ctrl. Essas paredes. Ah. Palheta do rotor. Palheta do rotor. Ah, desenhar isso aqui a mão livre é terrível. Mas enfim. Agora. Aqui. Essa aqui não ficou muito boa, não. Só pra gente mostrar esse efeito, tá? Partícula de fluido, né? Estariam escoando com aquelas verdinhas aqui, mas mais clarinho. Nem dá pra ver. Verdinho. E agora aqui. Deixa eu colocar aqui a frente. As paletas, tá? Palhetas voltadas para trás. É de preferência, né? Com tamanho de fonte que não seja 48. Aqui. Palhetas voltadas para frente. Qual que é a ideia aqui? Ó? Quando as palhetas estão voltadas para trás, elas vão acelerando as partículas do fluido, amarramento aqui, tá? E simplesmente chega que elas continuam acelerando elas. Então, como é que fala? Chegou no rotor, vai sendo acelerado, acelerado, acelerado. Na hora que vai deixar o rotor, vai ser no sentido radial, é uma velocidade mais ou menos assim, certo? Exatamente radial, porque seria aqui, né? Fazendo tangente, né? Seria para cá. Só que aqui, Ctrl Z. Radial seria aqui, mas você tem uma outra componente da velocidade, daria para cá. Então, a partícula deixa, ela vai ter uma componente que vai ser tangencial ao próprio rotor, certo? Você tem uma outra
componente da velocidade que vai basicamente apontar para fora. Então, eu falo, vai ser uma força de sustentação fazendo 90 graus com essa tangente. Então, a velocidade de saída mesmo da partícula está aqui, ó. E ela é bastante influenciada pelo ângulo beta 2, esse ângulo de curvatura que a gente vai ter aqui. Deixa eu mostrar esses triângulos de velocidade direitinho, tá? É uma das últimas matérias, mas só para mostrar o efeito. E aqui, ó, o que vai acontecer? A gente teria, né, uma tangente... Teria a mesma coisa, né? Uma tangente para cá, uma força de rotação fazendo 90 graus aqui e uma velocidade de saída para cá, certo? Qual que é o detalhe entre uma e outra? Porque neste caso aqui, ó, para esse tipo de paleta voltada para trás, nota, é o mesmo desenho, que está modificando é basicamente deixa eu colocar o sentido de rotação aqui do desenho, né? Esse aqui está rodando para cá, certo? Aí o fluido entra, vai sendo carregado pela paleta, etc. Aqui vai ser basicamente ele inverter o sentido de rotação, certo? Que a partícula entra, vai sendo carregada, né, pela palheta, e aí, na hora dela sair, você vai ter mesmo velocidade tangencial, tá? Essa tangencial que não muda, mas essa aqui de sustentação muda, tá? Em função desse ângulo da palheta. E o que acontece é que, para essas palhetas voltadas para frente, elas vão acabar exibindo, né, uma curva que ela faz isso aqui, ó. Primeiro, o efeito, conforme a vazão vai aumentando, né, a altura manométrica primeiro cresce, chega no máximo para depois diminuir. Esse cresce, chega no máximo depois diminuir, ela pode ser problemático para a gente, principalmente se a gente estiver operando em uma região onde a gente está dentro. Deixa eu roubar isso aqui mesmo. Trouxe. Vamos ver. Porque se eu tiver dentro dessa faixa aqui, ó, de operação, formas. Eu quero 3D, eu quero 2D, eu quero um quadrado. Um retângulo. Aqui. Espessura. Se estiver operando dentro dessa faixa aqui, ó, vai estar aqui até aqui, é possível, né, que para a mesma altura manômetro, ou seja, para a mesma resistência que o fluido tenha para escoar na instalação, certo? Eu possa ter duas vazões. Você tem uma condição de vazão zero aqui, pode ter uma condição aqui onde a vazão é muito grande. Então, o que vai acontecendo? Esse formato para os rotores, né, com as palhetas voltadas para frente, ele pode fazer com que a curva da bomba opere em dois pontos simultaneamente. Isso porque o fluido para de ser mandado para fora e recircula aqui dentro, para depois voltar a ser mandado para fora. Então ele acaba criando, né, um escoamento que ele pode estar entre dois pontos diferentes, certo? Isso vai fazer com que, ora, a bomba opere com uma determinada vazão, ora outra vazão, e essa vazão diferente dentro da bomba vai fazer com que as velocidades dos escoamentos, né, mudem muito rápido dentro do rotor, certo? E então você vai ficar o tempo inteiro com o rotor, hora bombeando muito, bombeando pouco. Isso sobre a palheta dele vai dizer que ele vai estar com uma determinada carga, logo em seguida outra carga, uma carga, depois outra carga. Então vai criar sobre o rotor, né, as palhetas do rotor, né, vai criar sobre ele, né, como é que fala? Um efeito de, vamos dizer assim, vibracional, né? Porque é como se a carga estivesse alterando, então é como se toda hora você tivesse uma solicitação, que é aquela solicitação. Qual é o nome dela? De carga variável. E aí você cria, como é que fala? Um efeito de vibração sobre a palheta que vem encurtar bastante a vida útil dela. Você tem também esse tipo de efeito da vazão, né, sobre a tubulação do fluido, que hora vai estar
mais vazão, hora menos vazão. Então você vai ter um efeito assim, de onda, né, mesmo, dentro dentro do fluido, quando ele estiver escoando. Então isso vai acabar afetando muito a operação. Então, para rotores desse tipo, normalmente o que a gente quer operar é fora dessa região aqui, onde você tem um par. Ou seja, operar para uma altura manométrica, uma vazão, onde ele tem justamente essa curva de declive aqui, certo? Onde você não consegue mais subir, descer e voltar no mesmo ponto, certo? Então, daqui para baixo, né, a operação não seria indicada, certo? Existem motivos para fazer esse tipo de construção aqui. Bombas de 90 graus, elas são utilizadas paleta de 90 graus, né, para frente, certo? A 90 graus, por exemplo, a gente tem algumas aplicações, são as bombas para máquina de lavar louça, para máquina de lavar, etc. Não só porque você tem muito particulado, né, cabelo, comida, essas coisas assim, mas que a altura manométrica elas precisam desenvolver normalmente pequena, certo? Eles precisam basicamente pegar a água que está ali e passar. Então ele quer trabalhar com a vazão mais elevada, certo? E a altura manométrica não é lá muito grande. Então eles, fica mais interessante para determinados rotores, né, trabalhar nesse formato aqui, mas não dentro dessa região, tá? Porque essa instabilidade pode acabar criando, né, vários problemas operacionais. Aí você tem a limitação da vida útil, né, do seu equipamento. Alguma dúvida até aqui, gente? Ok. Bora lá. Aí é questão de fabricante agora. Tá? Como que a gente encontra essas curvas? Né? Como que o fabricante acha, né, que o equipamento dele vai ter um comportamento? Vai ser de máquina de fluxo, tálogo, opa, tálogo, existe. O fundo é maior, né? Como que a geometria do rotor vai influenciar, não é só o tamanho, né, o formato do rotor, etc. Vai dizer para a gente as curvas deles vão ser mais assim, certo? Tá vendo aqui é bem flat, variando um pouco, a maior parte, escoamento, etc. Já vão decair mais. Aqui ele está dando para a gente até um recortezinho, detalhe de como que a saída, né, da palheta do rotor, que ângulos que a gente pode ter, que vão acabar influenciando, né? Alguns são para dar essa estabilidade aqui, né, nessa região, outros vão ser mais para a gente ter melhor eficiência para outras vazões. Como que eles tiram essas curvas todas? Como que eles preveem? Né? Olha, eu vou criar um catálogo de bombas, né? Como que eu sei? Como que eu vou dar o formato da curva? Como que, etc. Né? Isso vem da teoria, né, de como é que fala? A teoria monodimensional das bombas, etc., que a gente vai ver mais para frente. Mas uma vez que é conhecido, né, o comportamento do rotor, a gente vai fazer vai ser basicamente, ou para a gente conhecer o comportamento do rotor depois do projeto, a gente basicamente vai fazer a medição disso. Então, para a gente obter, o que é fácil? Basicamente, a gente tem que coletar, né, em ensaio, né, qual que vai ser a altura manométrica que a bomba vai estar fornecendo para determinar a instalação onde ela está operando, qual que é a rotação do eixo da bomba e qual que é a potência de acionamento que o motor está impondo para o rotor da bomba, certo? E aí o que a gente faz? Varia a altura manométrica da instalação, basicamente, né, normalmente, né, através de uma válvula, a gente coloca depois e vai abrindo, fechando ela
abrindo ou fechando, dependendo se você quer mais vazão, menos vazão, etc. Mas para basicamente a gente variando diferentes pontos de operação para o equipamento em si. E aí a gente vai varrendo, né, diferentes pontos de operação e na hora que a gente junta todos esses pontos, a gente fatalmente vai ter, né, um comportamento, uma curva descrita, vai ter algum tipo de formato parecido com isso, for radial, um pouquinho diferente, de repente se for uma bomba do tipo axial, etc. Cada um dela de um jeito. E ao mesmo tempo, né, a gente pode trabalhar a bomba, né, com diferentes rotações, ou mesmo para trabalhar aquela mesma geometria, mas com diferentes diâmetros, certo? Que é justamente o que aquelas várias curvas, né, dos fabricantes estavam informando para a gente, que o comportamento de uma bomba com determinado diâmetro ia ser X, né? E o comportamento de uma bomba com diâmetro um pouquinho maior basicamente fica um pouquinho mais afastado, etc. Certo? Porque qual que é a ideia? A gente vai medir cada um desses elementos. E a maneira que a gente usa é basicamente pensando o seguinte: poxa, a questão da potência de acionamento, eu posso pegar ela, né, basicamente medindo, né, qual que é o torque, é o momento que está aparecendo sobre o eixo da bomba, né, e a velocidade angular dela, ou no caso aqui, o número de rotações que ela vai ter, certo? Então o que a gente faz? A gente pode usar uma abraçadeira, certo? Ao redor do eixo da bomba. Na hora que a bomba girar, ela vai ah, tentar arrastar essa abraçadeira do junto em função do atrito que vai existir entre uma e outra. E na hora que essa abraçadeira tentar é, rotacionar, ela vai estar com uma ponta dela, certo? Um braço vai querer fazer uma força, né, sobre uma célulazinha de carga, igual essa aqui que a gente está vendo, onde em uma determinada posição dela a gente cola um extensômetro, que é basicamente uma resistência elétrica variável em função da deformação que vai existir sobre ela. E essa célula de carga, ou essa resistência, né, ela vai estar dentro de uma ponte de Winston, onde a ponte ela é alimentada, né, por um valor de tensão qualquer, certo? E a gente tem quatro resistências, né? Uma que vai ser a nossa variável e outras três que vão ser fixas. E o que acontece? Quando a ponte está em equilíbrio, ou seja, quando o resistor 1 vezes a resistência do resistor 1 vezes a resistência do resistor 3 foi igual à resistência desse resistor, que se chama de X, e a vezes a resistência desse outro resistor, que seria 2, a tensão que aparece nos pontos B e C é nula. Quando alguém chega e deforma a célula de carga, que por sua vez vai deformar, né, a nosso extensômetro, que é a resistência 2, ela vai desequilibrar a ponte e a gente vai ver um valor de tensão aqui. Então a ideia é que conforme o rotor, como é que fala? O eixo da bomba gire, né, ele vai criar um torque, né, sobre a braçadeira vai transformar esse torque, né, num braço de força, vezes uma força sobre a célula de carga, e a deformação da célula de carga vai virar uma variação na resistência, que vai desequilibrar uma ponte Winston, que vai criar uma diferente tensão. Então, a ideia basicamente para a gente pegar o torque é basicamente indiretamente, né, manter a bomba girando, ou o rotor dela girando, né, mas usando parte do torque dele, né, para poder prever, né, qual que é efetivamente o torque que a gente vai ter, né, isso transformando de várias, como é que fala? Vamos dizer, o torque, né, sendo transformado em força, para ser transformado em deformação, para ser transformado em resistência, para virar tensão. Então, várias modificações, né, da grandeza que a gente efetivamente vai medir, para a gente também ter uma indicação, né, de qual que é o momento sobre a bomba, certo? Uma vez que a gente tem esse momento conhecido, para a gente obter, né, a rotação, o que a gente pode fazer é basicamente usar lá sobre o eixo da bomba novamente, a gente pega uma placa, um disco,
tem várias perfuraçõezinhas, certo? Onde a gente vai ter um LED emissor e um LED receptor, tá? E o que vai acontecendo? Quando um LED emissor manda lá manda lá o seu laserzinho, que é uma constante, se esse sensor aqui observar que chegou aquele sinal, aquele sinal luminoso, ele vai registrar um valor de tensão. Então, no momento que o laser passa, você vai ter lá, ele, como é que fala, sobre ele aparecendo um pico, porque ele está pegando aquela energia luminosa e transformando aquilo ali no valor de tensão. Ele funciona como basicamente uma fotocélula, tá? Esse LED aqui receptor. E aí, qual que é a ideia? Se a gente faz múltiplas perfurações ao redor desse disco, quando o disco girar, fatalmente a gente vai ter laser que vai passar, laser que não vai passar, laser que vai passar, laser que não vai passar, laser que vai passar. Criando para a gente curvas desse tipo aqui, ó, sobre a parte elétrica aqui depois do sensor óptico. Vai estar com zero, sempre que não estiver passando nada. Pois quando passar, a gente vai ter mais 5 volts sendo mostrado. Na hora que terminar aquele feixe, ele volta para zero. E aí vai, certo? E qual que é a ideia? Se a gente compara, né, essa curva, né, com o clock de um determinado cristal piezométrico, que vai estar dentro de um CI, por exemplo, um circuito integrado, aí o que vai acontecer é que aquele CI ele vai estar, ou aquele cristalzinho ele vai estar vibrando uma determinada frequência. E aí é comparada essa frequência, a onda que é gerada a partir dela, com a onda que está chegando para a gente, vindo dos sensores aqui. E a gente vai vendo de quanto tempo até quanto tempo, né, a gente tem essas variações de uma curva e outra. Porque o clock, né, mesmo é basicamente para a gente poder fazer medição de tempo. Aí na hora que a gente vai vendo quantos ciclos, né, de subida e descida a gente vai ter para cada intervalo de tempo que a gente está avaliando, a gente vai e sabe, né, quanto tempo demorou para esse laserzinho sair dessa posição e voltar nessa outra aqui, certo? Onde eu tenho um determinado comprimento que foi descrito em função do tempo, então teria a velocidade angular aqui, porque eu sei o raio desse elemento aqui também. Então, velocidade angular, então é isso que a gente precisa, certo? Para transformar em RPM é basicamente matemática, né? Pega de um valor e multiplica por 2π radiano e divide por 60 para chegar em RPM, tá? Aliás, multiplica por 60 e divide por 2π. Aí chega em RPM. Alguma dúvida, gente? Na célula de carga, ou então no. Fala lá, na placa. Fala no encoder, né? Com placa perfurada. Ô, Leandro, Sim. por que que quando você gira a resistência, ela vai mudar a resistência? Não é mais discutido. Quando gira a resistência não gira, tá? O que ocorre é a deformação dela. Deixa eu mostrar aqui em outro desenho, que não tem aqui no slide. Qual que é a ideia? Extensômetro. Que é fatalmente a resistência que a gente vai colar na célula de carga. O extensômetro nada mais é que isso aqui, ó. Tem vários tipos, etc. Mas aqui dá para a gente perceber de verdade o que é. Dá um Ctrl C para Scream aqui. Vou jogar para cá, puf. Certo? Eu pego isso aqui só, que eu só quero isso. Ctrl C. É o suficiente, na verdade. O que a resistência muda? É o seguinte, eu tenho uma carga aqui, ó, que vai estar atuando, né, de cima para baixo. Deixa eu roubar ela aqui mesmo. Menu, new, new salvar. Oh.
É. Vamos. Tá muito bizarro isso. É. Perdeu, inclusive, porque eu copiei da tela. Mas enfim. Screen, traz para cá, etc. Bom, vou escrever aqui para um correio de PH, mas basicamente isso aqui é uma, como é que fala? É uma trilha, né, como é que fala? É uma trilha de, uma trilha de metal que é feita sobre como é que fala? Um substratozinho. Acho que ele é plástico, inclusive, uma parte dos extensores, tá? Mas basicamente a resistência elétrica que a gente teria, ela seria em função da resistividade elétrica, que seria um ρ, não tem um ρ aqui, mas um P então no lugar disso. O comprimento que a gente teria, né, para a trilha, né, dividido pela área dela. Então, basicamente a resistência elétrica depende do comprimento e da área de cada um desses trilhos aqui. Então, o comprimento da trilha vem fazer assim, ó, certo? E o que acontece? Na hora que isso é deformado, aí vamos dizer, se eu deformo ela assim, claro que não vai fazer isso, né? Ela vai alargar aqui, na hora que eu deformar ela. Então, o que está acontecendo? Quando eu esmago ela, nesse sentido aqui, que vai acontecer que o comprimento dessas trilhas, elas vão diminuir, certo? A área delas, quando forem conformadas, elas vão aumentar. Então, eu vou ter um menor comprimento, uma maior área, então a resistência elétrica para ela, nesse tipo de deformação aqui, vai acabar aumentando, certo? Se fosse o contrário, uh, a gente tentasse esticar ela, aí aconteceria isso aqui. Ó. Ela estica, afina um pouquinho, e aí o que acontece? O comprimento L para esses trilhos aqui, elas vão aumentar, então a resistência elétrica aumenta com isso, e a área de cada um deles vai afinar. Então eu tenho uma redução também na área. Então quando isso ocorre, a gente vai ter uma resistência a mais ainda. Então quando a gente comprime, né, a resistência diminui, quando a gente estica ela, a resistência aumenta, tá? Nesse formato aqui vertical de solicitação. Tá? Então basicamente essa é a ideia para a gente fazer a variação. A gente deforma a trilha daquela resistência, certo? Não é uma resistência igual a gente pega lá no circuito, lá na laboratóriozinho me chama? De eletrônica que vocês têm? Circuitos elétricos 1, acho que é. E aí você tem aquela resistência que ela é fixa, né? É rígida, que aí é só um bumbozinho que está revestindo, né, a resistência elétrica ali dentro. Para essa nossa aqui, ela, como é que fala? O formato dela é variável. E daí, quando a forma dela varia, a resistência elétrica dela varia também. Te respondi? Respondeu sim, obrigado. Então, essa é basicamente a ideia. Mudar o formato dela implica em mudar a resistência dela. Deu? Vamos para cá. Aqui de novo, já falamos medindo a rotação. Então, isso daria para a gente a potência de acionamento, né, com torque conhecido e rotação conhecida, certo? Para a gente poder medir a altura manométrica, o que a gente vai fazer é, na saída da bomba, a gente chega e coloca lá um determinado manômetro. Tá? Na entrada dela, a gente pode colocar um vacômetro também. Inclusive, ajuda a gente a pegar a rua do NPSHR. Tá? E o que vai acontecer é que nesses medidores de pressão aqui, a gente vai basicamente pegar, né, qual vai ser a diferença de pressão que a gente tem entre a pressão atmosférica e a medição que a gente tem para a bomba em si. Mas basicamente a gente coleta o valor de pressão, pode ser que também com o transdutor elétrico de pressão, que é basicamente o mesmo princípio, só que da célula de carga, só que em vez de ser um braço que vai deformar a resistência,
vai ser basicamente, né, o fluido que vai empurrar, né, um pistãozinho que a gente tem aqui dentro, que vai atuar sobre a célula de carga, que na hora que ela deformar, vai deformar o extensômetro, que vai desequilibrar a ponte de Winston. Então, basicamente o mesmo princípio, só que cá dentro, tá? Então, é uma maneira de a gente pegar a altura manométrica, um manômetro e vacômetro antes e depois da bomba, certo? Então, se a gente tem algum tipo de medidor de vazão, que pode ser tanto venturímetro, placa de orifício, medidor de turbina, medidor eletromagnético, tubo de pitot, vertedor, o que quer que seja, a gente coleta qual que seria o valor da vazão. Isso daria para a gente, né, qual que seria a potência útil para o fluido. Porque a energia que o fluido vai ter para poder escoar, ou a potência que ele vai ter para escoar, vai depender do peso específico do fluido, né? A vazão vezes a altura. Quando eu pego essa potência útil e divido pela potência de acionamento, o que a gente vai ter vai ser a eficiência da bomba. Então, isso vai permitir que a gente indique, né, as curvas, né, de altura por vazão, potência de acionamento por vazão, eficiência por vazão, medindo, né, com o vacômetro, né, qual é a pressão na entrada da bomba. A gente consegue chegar também no NPSH requerido. Então, é interessante que tenha manômetro e vacômetro para a instalação do fabricante. E aí, o que acontece é que o fabricante vai variando, né, qual que vai ser quais que vão ser os pontos de operação, né? Vai abrindo e fechando válvula, variando esse H-man aqui, vendo como que a bomba responde, justamente para ele chegar e ir varrendo diferentes condições de operação, vendo qual que é a melhor eficiência que a bomba vai ter. E para criar o que a gente chama de diagrama topográfico, basicamente ele vai querer plotar na curva de altura manométrica por vazão. Se eu consigo tirar isso daqui, ó. Só para a gente ver a altura manométrica em função da vazão, que é a mesma curva que a gente tinha lá para trás, só que para isso, olha o que ele está fazendo. Ele está vindo aqui na curva de altura manométrica, na de eficiência por vazão, e está unindo basicamente pontos. Ele chega aqui, ó, e fala o seguinte, olha, para uma eficiência que eu vou dizer que vai ser de 75%, por exemplo, certo? Como que ele está fazendo? Pegando a curva de altura manométrica em função da vazão e determinando alguns pontos de vazão específicos. Quais pontos? Aqueles para que a curva de isoeficiência, ou seja, a curva de eficiência em função da vazão, ela vai ser cortada, né, por um valor fixo daqueles 75%. Então, se eu tenho lá, vamos dizer aqui, né, de 75%, eu tenho lá três curvas que vão estar sendo cruzadas por esse valor de 75%, eu vou ter 6 pontos. Certo? O que esses 6 pontos vão representar para a gente? Cada um deles vai estar representando um valor de vazão. Essa vazão 1, vazão 2, vazão 3, vazão 4, se eu coloco elas sobre as curvas em altura manométrica por vazão, vou unindo esses pontos, o que vai acontecer é que eu vou acabar criando, né, como é que fala? Uma curva que vai ligar este ponto com este ponto com este ponto a nada, né, mas a este outro daqui, para depois este, para depois este, porque a ideia é que até aqui a gente conhece, entre um diâmetro e outro, a gente não tem mais nenhum encontro aqui, então daqui deve sair, chegar em alguma posição para cá, mas basicamente o que a gente vai ter é criar uma curvinha, que vai ligar pontos que têm a mesma eficiência, né, dentro das curvas de altura manométrica por vazão. Para quê? Facilitar e muito a vida de quem vai comprar o equipamento, certo? Porque ele já sabe, opa, essa família de bomba, o melhor ponto de operação dela está aqui, ó. Como que está a vazão, como que está a altura manométrica para mim? Atende minha instalação aqui? Ah, não, está um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá não faz muita diferença, menos de 1%. Então, posso aqui? Posso. Certo? Você pegar, essa bomba me atende? Atende, só que minha eficiência vai ficar baixa, com 50% só. Certo? Então, a gente não é interessante eu trabalhar essa bomba aqui, eu posso pôr outra, certo? Mesmo que essa me atenda. Opa, estamos tentando. Vimos.
Caímos. Voltamos. Certo? Pequeno piquezinho. Isso. Acontece, né? Na internet deu umas osciladinhas. Parece que o Teams está com muitos problemas. Tem muita gente utilizando ele. Não está dando certo. Certo? Problemas da Microsoft. Ontem mesmo parece que de noite teve um piquezinho que ele não operou. Tá? Não sei se dentro da PUC foi assim, mas teve umas outras faculdades aí. Fiquei sabendo que caiu, os meninos ficar sem aula. Mas seguindo, tá? A apresentação de slides está aqui direitinho. Então a ideia dessas curvas de isorrendimento é basicamente fazer essa união, né? Pegar os pontos que têm a mesma eficiência dentro das curvas de eficiência por vazão, achar quais seriam esses valores de vazão aqui e pegar cada um para a sua respectiva curva. E aí vai montando para poder formar esse diagrama topográfico. Certo? Aqui praticamente tem 90% da informação que a gente precisa para poder fazer o dimensionamento, tá? O resto é potência de acionamento e o NPSHR, certo? De resto, como é que fala? O restante de informações é basicamente esse diagrama topográfico, por isso que ele é a curva mais importante, tá? Então, o que acontece? Essas aqui, ó, são as curvas para a bomba, e elas têm esse formato, né? Ele é decrescente. Certo? Da altura manométrica em relação à vazão. Agora, a instalação, ela já tem um comportamento diferente. Tá? Por quê? No caso da instalação hidráulica, o que a gente espera é que a altura manométrica dela, ela vai, na verdade, aumentar com a vazão. Certo? Por quê? Veja se faz sentido. Se eu tenho mais vazão, eu vou ter mais fluido passando por unidade de tempo dentro da tubulação. Então, o atrito entre ele e a tubulação vai acabar sendo maior. Então, a gente vai dissipar mais energia, certo? Então, Bernoulli para uma instalação qualquer, certo? Só pegamos a expressão de Bernoulli e vamos descrever ela isolando o termo da altura manométrica para a bomba, sem cancelar termo nenhum. Então, a gente ficaria com as pressões 1 e 2, seria 1, né, da sucção para 2 recalque, a diferença de altura que a gente teria entre os reservatórios, as variações de energia cinética aqui aparecendo do mesmo jeito, as perdas que a gente teria, né, localizadas e distribuídas, tá, todas aparecendo aqui. E aí o que acontece? Se a gente mantiver a mesma instalação, variar só o efeito da vazão, o que vai acontecer? A gente vai ter uma variação nas velocidades 1 e 2, certo? E no caso das perdas de carga também, porque dentro delas também tem velocidade, certo? Eita! Caiu de novo. Testing! Ah, Professor, parece que tá... voltamos de novo. Oi? Não, tinha dado uma travadinha. Agora eu vou... Tá dando uma instabilidade, tá? Não é a internet daqui de casa, tá? De adianto isso. É, é, no, lá no Teams mesmo, tá? Ai, enviar. Desse jeito é difícil. Voltamos de novo. Voltamos de novo. Então, estabilidades aí. Voltamos aqui.
Todo mundo voltou? Sim, é o Teams. Me fala. Ele já estava apresentando alguns problemas na parte de gravação. Tá difícil. Gravação aqui do vídeo no